Libertadores, que usou ainda mais próximo do resort. Também há registro de deslocamento aeronave do IBRAME, que é a empresa do empresário Luiz Pastor, amigo pessoal do ministro, no mesmo avião que Toffoli usou para viajar até a final da Libertadores e que usou também para retornar de um evento em Roma, na Itália, em 24. O conjunto dessas viagens configura a conduta incompatível com a dignidade e o decoro da função jurisdicional, em grau ainda mais acentuado do que o episódio isolado do Peru, porque revela não um fato pontual, mas um padrão reiterado de aceitação de benefícios materiais, o transporte aéreo privativo de altíssimo valor, sem registro de pagamento, oferecido por empresários, direto e indiretamente vinculados ao investigado. A reiteração dos deslocamentos afasta a possibilidade de caracterização como mera cortesia social eventual, configurando relação continuada de dependência e proximidade com o ciclo do banqueiro, em violação frontal ao dever de independência e ao princípio de que o magistrado deve evitar qualquer situação que possa comprometer sua imparcialidade ou suscitar dúvida legítima sobre ela. Senhor presidente, passo ao item 10.1.2, que trata da conduta do ministro Alexandre de Moraes. Novamente, seguimos a mesma lógica que adotamos no item anterior. Tratamos primeiro do artigo 39.2 da Lei 1079 de 1950, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. A relação financeira do escritório da cônjuge com o investigado é notória. O escritório de advocacia de Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, manteve contrato de prestação de serviços com o Banco Master S.A. no período de fevereiro de 24 a novembro de 25, recebendo remuneração global prevista no contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões de reais foram efetivamente desembolsados, conforme farta documentação financeira e fiscal examinada e consolidada por essa comissão. A relação entre o cônjuge do magistrado e o banco é causa objetiva de impedimento, nos termos do artigo 252.4 do CPP, segundo o qual o juiz está impedido quando ele próprio ou seu cônjuge for parte ou diretamente interessado no feito. Trata-se de hipótese de impedimento absoluto, insanável e cognoscível a qualquer tempo, que independe da comprovação de prejuízo ou de influência subjetiva. A magnitude da remuneração, 129 milhões de reais contratados, 80 milhões de reais efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização dessa relação como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica, tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. Dito de outra maneira, presidente e colegas, esse é um contrato que muda a vida das pessoas. Esse é um contrato que transforma um cidadão servidor público em milionário, que muda totalmente seu padrão de vida. Segundo, trata da extensão e da natureza dos serviços prestados. O próprio escritório, Barros de Moraes, afirma em nota que teria realizado, ao longo da relação contratual, 36 pareceres jurídicos, 79 reuniões presenciais e 13 encontros com a presidência da instituição, sendo 2 deles presenciais, muito embora não haja qualquer comprovação da efetiva prestação desses serviços. O engajamento, segundo a versão apresentada pela Banca da Advocacia, teria sido, portanto, contínuo, intensivo e de alto nível durante quase 2 anos, período que coincide integralmente com a fase mais crítica das investigações regulatórias judiciais realizadas sobre a instituição Banco Master. Não se trata de vínculo incidental, mas de assessoria de grande vulto a banco submetido a escrutínio de órgãos públicos, entre os quais o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. O volume das supostas interações, média superior a 13 reuniões presenciais por mês, além dos pareceres escritos, revela integração funcional do escritório na estrutura decisória do banco, e não a mera prestação de serviços jurídicos esporádicos, o que agrava a intensidade do vínculo econômico para fins de configuração da suspeição. Mesmo no cenário em que esses serviços não tenham sido substancialmente realizados, o que se afigura provável, justamente em razão da não identificação de documentos que comprovem a sua suposta realização, a suspeição continua a se revestir de gravidade. Uma remuneração tão alta para uma quase nula contrapartida indica que os serviços foram prestados de maneira diversa ou por pessoa diversa daquela ajustada contratualmente. Falo em seguida, presidente, da questão do objeto do contrato como agravante qualificador. A gravidade da suspeição é potencializada pelo objeto específico dos serviços prestados. Segundo a declaração do próprio escritório Barros de Moraes, as atividades contratadas compreendiam governança, política de relacionamento com o poder público e revisão da política de captação para o regime próprio de previdência social. A expressão política de relacionamento com o poder público revela que o Banco Master contratou o escritório titularizado pela esposa do ministro para gerir justamente a interface institucional do banco com órgãos estatais, incluindo potencialmente o Poder Judiciário. A remuneração recebida pela família Moraes, através do escritório de advocacia, estava, portanto, diretamente associada à gestão das relações do banco com poderes e órgãos perante os quais o banco tinha interesse em processos pendentes. O valor pago ao escritório do cônjuge do ministro Alexandre de Moraes foi o maior,
entre todos os escritórios de advocacia contratados pelo Banco Master. Mensagens apreendidas no celular de Vorcaro revelam que o pagamento ao escritório Bassi de Moraes era tratado como prioridade absoluta dentro do banco, com o banqueiro orientando sua equipe de forma categórica no sentido de que os repasses não podiam deixar de ser feitos em hipótese nenhuma. O escopo contratual, como se ressaltou, não se limitava a causas judiciais específicas. O contrato estabelecia que o escritório deveria acompanhar de forma estratégica a atuação de órgãos do Poder Executivo, como o Banco Central e Receita, bem como coordenar monitoramento perante os poderes Judiciário e Legislativo, inclusive acompanhando o projeto de lei de interesse do banco. A contratação do escritório da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal em valores extraordinariamente superiores ao padrão de mercado para serviços que incluíam articulação institucional perante os próprios poderes em que o banco era investigado ou regulado, configura a um só tempo comprometimento objetivo da imparcialidade do magistrado e violação ao dever de decoro funcional previsto no artigo 39(5) da Lei 1079 de 1950. Trata agora, senhor presidente, da tentativa de atribuir a revelação do conflito de interesses a um vazamento de dados. Em vez de enfrentar a substância do conflito de interesses revelado pela imprensa, exercendo, como deve se exercer na democracia, sua liberdade de atuação, o ministro Alexandre de Moraes utilizou a presidência interina do STF, exercida durante o recesso judiciário de janeiro de 26, para abrir de ofício inquérito destinado a apurar se a Receita Federal e o Conselho de Atividades Financeiras do COAF teriam vazado dados sigilosos de integrantes do Supremo e de seus familiares. O inquérito foi instaurado logo após a revelação, pela jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo, em 9 de dezembro de 25, desse contrato de 129 milhões de reais entre o escritório de seu cônjuge e o Banco Master. Contrato cujo teor foi localizado pela Polícia Federal no celular apreendido por Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero. A iniciativa do ministro, portanto, não se dirigiu a esclarecer os vínculos financeiros da sua família com o banco investigado. Se dirigiu a investigar e, eventualmente, responsabilizar os órgãos de controle e os veículos de imprensa que os trouxeram a público, redirecionando